A chuva fina caía sobre as ruas de São Paulo como um véu de melancolia, transformando o asfalto em um espelho escorregadio de luzes neon e faróis borrados. Ana apertava o guarda-chuva contra o peito, correndo da estação de metrô até a entrada do Hospital das Clínicas. Seus saltos ecoavam no pavimento molhado, um ritmo ansioso que acompanhava o pulsar acelerado de seu coração. Aos 42 anos, ela já não era a mulher vibrante que dançava samba em festas de família no interior de Minas Gerais, onde crescera. Agora, era só uma sombra de si mesma, carregando o peso de uma vida que parecia desabar como as enxurradas que alagavam as marginais da cidade. João estava no hospital há 3 meses. O câncer no pulmão, diagnosticado de surpresa durante uma consulta de rotina, havia se espalhado como fogo em palha seca. Ele, o engenheiro civil que construíra pontes e viadutos por todo o estado, agora jazia fraco em uma cama de UTI, conectado a tubos e monitores que bipavam como um lembrete cruel da finitude. Ana se lembrava do dia em que se conheceram, na faculdade de arquitetura na USP. Ele era o cara quieto do fundo da sala, com olhos castanhos que pareciam ver além dos desenhos técnicos. "Você desenha prédios como se fossem sonhos", ele dissera uma vez, e ela rira, achando graça na poesia de um homem prático. O casamento veio logo depois, em uma cerimônia simples na igreja de Santa Efigênia, com churrasco no quintal da casa dos pais dela. 20 anos de altos e baixos, a construção da casa própria em Moema, as noites em claro com os filhos pequenos, Pedro e Sofia, agora adolescentes, as crises financeiras quando a construção parou na recessão de 2014. Mas João sempre fora o pilar. "A gente enfrenta isso juntos, amor", ele repetia, mesmo quando o cansaço o vencia. Agora, no entanto, o juntos parecia uma palavra vazia. Os médicos haviam dito que era questão de horas. "Prepare-se, senhora Ana", murmurara o doutor na véspera, com aquela frieza profissional que ela odiava. Ela entrou no hospital, o ar-condicionado gelado contrastando com a umidade lá fora. O elevador subiu devagar, rangendo como um lamento. No corredor da UTI, o cheiro de antisséptico misturava-se ao de café requentado das máquinas. Ana parou na porta do quarto 407, ajustando a blusa florida que escolhera naquela manhã, a favorita dele, de uma viagem a Florianópolis anos atrás. Seus olhos inchados de noites mal dormidas fixaram-se na figura imóvel na cama. João parecia menor, encolhido sob os lençóis brancos, a barba por fazer salpicando o queixo pálido. Os monitores piscavam números baixos, o oxigênio sibilando pela máscara. "Oi, amor", sussurrou ela, aproximando-se devagar. A enfermeira, uma mulher de meia idade com um crachá de Maria, acenou com a cabeça e saiu discretamente, deixando-os a sós. Ana sentou-se na cadeira ao lado da cama, pegando a mão dele. Estava fria, mas ela apertou como se pudesse transmitir calor, vida. Lembrou-se das discussões recentes, bobagens que agora pareciam insignificantes. Ele insistira em não contar aos filhos sobre a gravidade da doença, para não preocupar, dissera. Ela discordara, brigara, mas no fundo entendia. João sempre fora o protetor, o que carregava o fardo sozinho. Pedro, com 17 anos, estava em casa estudando para o vestibular, e Sofia, 15, fingia normalidade com mensagens no celular. Ana não sabia como contá-los que o pai se fora. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, quentes contra a pele arrepiada pelo ar frio. "Você foi tudo para mim, João. O pai incrível para os nossos filhos, o homem que me fez rir nas piores noites. Lembra daquela vez em que a gente ficou preso no trânsito da Marginal e transformou o carro num palco de karaokê?" Ela riu baixinho, um som rouco e triste. "Eu te amo tanto. Desculpa se eu fui dura esses dias. Você merece paz agora." O quarto estava silencioso, exceto pelo zumbido das máquinas. Ana se inclinou, beijando a testa dele com delicadeza, inalando o cheiro familiar misturado a remédios. Depois, os lábios roçaram os dele. Um beijo de despedida suave como uma prece. "Vá em paz, meu amor. Eu cuido de tudo aqui." Mas então, algo aconteceu. A mão de João, que jazia inerte, moveu-se. Devagar, como se emergisse de um sonho profundo,
Os dedos se fecharam ao redor do braço dela. Não era um espasmo, não era ilusão. Era firme, urgente. Ana congelou, o coração disparando como um tambor. Os olhos dele, que estavam fechados há horas, entreabriram-se ligeiramente, fixando-se nos dela com uma intensidade que ela não via desde os dias bons. João. A voz dela saiu num sussurro trêmulo, o corpo inteiro formigando de choque. Meu Deus, João, o quê? Ele não respondeu de imediato. O aperto no braço dela persistia, puxando-a mais perto, como se quisesse dizer algo que as palavras não podiam. O monitor apitou mais alto e regular, e Ana sentiu o mundo girar. A chuva lá fora intensificou-se, batendo nas janelas como aplausos distantes, mas dentro daquele quarto, o tempo parou. O que quer que estivesse acontecendo não era o fim que ela imaginara. Era algo novo, algo que a aterrorizava e a enchia de uma esperança frágil ao mesmo tempo. Maria, a enfermeira, voltou correndo ao ouvir o alarme, mas Ana não a viu. Seus olhos estavam grudados nos de João, procurando respostas em um olhar que, pela primeira vez em semanas, parecia vivo. O que ele queria dizer? Por que agora, no último instante? A cidade lá fora seguia seu ritmo caótico, mas para Ana, tudo se resumia àquele toque, aquela conexão que se recusava a se romper. A comoção no quarto 407 era palpável, como se o ar da UTI tivesse se tornado mais denso, carregado de expectativa e medo. Ana ainda sentia os dedos de João apertando seu braço, um toque que pulsava com uma força inesperada, quase teimosa. Seus olhos semiabertos piscavam devagar, lutando contra a névoa da medicação e da exaustão. O monitor ao lado da cama emitia bips irregulares, um ritmo que acelerava e desacelerava, como o tráfego caótico da Avenida Paulista em hora de pico. Lá fora, a chuva de São Paulo havia se transformado em um temporal furioso, com trovões ecoando ao longe, fazendo as janelas tremerem levemente. João. Amor, você me ouve? Ana sussurrou, inclinando-se mais perto, o coração martelando no peito como se quisesse escapar. Seus cabelos, úmidos da corrida sob a chuva, grudavam na testa suada. Ela não ousava soltar o braço dele, temendo que o momento se dissolvesse como uma ilusão cruel. Anos de casamento a ensinaram a ler cada gesto dele. O jeito como ele franzia a testa ao resolver um problema no trabalho, ou como seus olhos se iluminavam ao ver os filhos entrarem em casa. Agora, naquele olhar turvo, havia algo urgente, uma mensagem não dita que a aterrorizava. Maria, a enfermeira, irrompeu no quarto com o estetoscópio já na mão, os olhos arregalados atrás dos óculos embaçados. Ela era uma paulista de nascença, daquelas que cresceram nas periferias de Itaquera e sabiam lidar com o imprevisível da vida na cidade grande. Senhora Ana, o que aconteceu? Perguntou ela, enquanto checava os monitores e ajustava o fluxo de oxigênio. Ele apertou sua mão. Meu Deus, isso é um sinal. Ana balançou a cabeça, as lágrimas misturando-se ao suor no rosto. Ele me segurou. Olhe, Maria, olhe para os olhos dele. Sua voz saiu rouca, entrecortada pelo pânico. Ela queria gritar, chamar o mundo inteiro para testemunhar, mas o medo a paralisava. E se fosse só um reflexo? Os médicos haviam sido claros. O estágio final do câncer era impiedoso, sem espaço para milagres. Mas ali estava João, resistindo, como sempre fizera nas crises da vida deles. A demissão dele na construção durante a pandemia, quando ele pegara bicos como Uber para sustentar a família, ou as noites em que Ana chorara por causa das contas acumuladas. O Dr. Ramos, o oncologista-chefe, chegou minutos depois alertado pelo alarme. Ele era um homem na casa dos 50, com sotaque nordestino, que ainda carregava o calor de Pernambuco, apesar de anos em São Paulo. Vestia o jaleco branco impecável, mas seus olhos cansados traíam as longas plantões. Vamos ver isso com calma, disse ele, aproximando-se da cama com passos firmes. Inclinou-se sobre João, brilhando uma lanterna nos olhos dele e verificando os sinais vitais. Senhor João, pode me ouvir? Tente mexer o dedo se sim.
O aperto no braço de Ana não afrouxou. Em vez disso, João piscou devagar, os lábios se movendo como se tentasse formar palavras. Um som rouco escapou da garganta dele, abafado pela máscara de oxigênio. Ah! Na! Era fraco, quase inaudível, mas para ela soou como um trovão. Ana soluçou, cobrindo a boca com a mão livre. Ele falou. Doutor, ele disse meu nome. Ramos franziu a testa, ajustando os óculos enquanto anotava algo no tablet. Pode ser um momento de lucidez. Às vezes, em pacientes terminais, há esses. Surtos. O corpo reage à presença familiar. Mas não vamos nos iludir, senhora. Os exames de ontem mostram metástases avançadas. Vou pedir um EEG para checar a atividade cerebral. Fique calma, por favor. Calma. Ana queria rir da ironia. Como ficar calma quando o chão que ela pisava, construído com João ao longo de 2 décadas, parecia se abrir sob seus pés? Ela se lembrou das manhãs em Moema, quando acordavam com o barulho dos ônibus na rua, ele preparando o café forte enquanto ela arrumava as marmitas das crianças. Pedro, o mais velho, herdara o jeito prático do pai, sonhando em ser engenheiro como ele. Sofia, com sua teimosia, era a cópia dela, sempre questionando tudo. Contar a eles agora? O doutor havia sugerido esperar, mas Ana sabia que não podia mais adiar. Eu preciso ligar para os filhos, murmurou ela para Maria, que assentiu e lhe entregou o celular do balcão. Enquanto o médico saía para chamar a equipe, Ana discou o número de casa. O temporal lá fora agora um rugido constante, que abafava o choro dos pacientes em quartos vizinhos. Pedro atendeu no 3º toque, a voz sonolenta de quem estudava até tarde. Mãe, tá tudo bem? A chuva tá forte aqui. Eu ouvi no noticiário que alagou a Rebouças de novo. Pedro, filho, venha pro hospital, agora, seu pai. Ele acordou. As palavras saíram atropeladas, e ela ouviu o silêncio do outro lado, seguido de um suspiro trêmulo. O quê? Mãe, isso é verdade? Eu chamo a Sofia e a gente pega um Uber. Aguenta aí, tá? Sofia, ao fundo, gritou algo ininteligível, mas Ana soube que era pânico, misturado com esperança. Desligou o telefone e voltou para João, que ainda a segurava, os olhos agora mais focados, como se ele estivesse voltando de um abismo. Eles vêm, amor. Os nossos meninos vêm te ver. Você tem que lutar, hein? Por eles, por mim. Lembra quando a gente prometeu no altar que nada nos separaria? Nem a morte, nem a doença. João piscou novamente, e dessa vez, um sorriso fraco curvou seus lábios ressecados. Ele soltou o braço dela devagar, mas estendeu a mão para tocar o rosto de Ana, um gesto familiar que a fez chorar mais. Culpa, murmurou ele, a voz um fio de som. Eu escondi. Para proteger. Ana balançou a cabeça, beijando a palma da mão dele. Shh, não fala nada. Eu entendo. Você sempre foi assim, o herói quieto. Mas agora, a gente enfrenta isso junto, como sempre. Os médicos vão ajudar e os filhos. Eles precisam de você, eu preciso. O quarto se encheu de movimento quando a equipe voltou com equipamentos portáteis. Maria ajudou Ana a se afastar um pouco, enquanto Ramos conectava eletrodos na cabeça de João. Os sinais estão estáveis, surpreendentemente, comentou o doutor, mais para si mesmo. Pode ser que o corpo dele esteja respondendo à adrenalina. Vamos monitorar de perto. Senhora Ana, sente-se. Você parece que vai desmaiar. Ela obedeceu, as pernas bambas como se tivesse corrido uma maratona. A chuva batia nas janelas, lavando a cidade lá fora, mas dentro dela, uma tempestade emocional rugia. Por que agora? Por que ele voltara naquele instante exato? Era um adeus prolongado ou o início de uma luta nova? Ana pensou nos obstáculos que viriam. As decisões médicas, as conversas difíceis com os filhos, o medo de perder tudo de novo. Mas pela primeira vez em meses, sentiu um fiapo de força. Não só a dela, mas a de João, ecoando naquele toque. Maria pousou a mão em seu ombro, um gesto solidário de quem via isso todo dia. Ele é forte, sua senhora. Como vocês dois, aguenta firme. Minutos se arrastaram como horas.
até que a porta se abriu novamente. Pedro e Sofia entraram correndo, encharcados da chuva, os rostos pálidos e olhos vermelhos. Pedro, alto como o pai, parou ao pé da cama, as mãos tremendo. "Pai", sussurrou ele, a voz embargada. Sofia, com os cabelos pretos grudados no rosto, correu para Ana, abraçando-a forte. "Mãe, o que está acontecendo? Ele está acordado mesmo?" Ana assentiu, puxando-os para perto. "Sim, filhinhos. Ele lutou para voltar para a gente. Agora segurem a mão dele. Deixem ele sentir que não está sozinho." Enquanto a família se reunia ao redor da cama, João piscou devagar, os olhos percorrendo cada um deles. O monitor bipava mais ritmado agora, um pulso de vida teimosa em meio ao caos do hospital. São Paulo seguia sua rotina frenética lá fora. Sirenes, buzinas, o vai e vem da vida urbana. Mas naquele quarto, um laço se refazia, frágil, mas inquebrantável. Ana sabia que os desafios só começavam, tratamentos experimentais, talvez, ou o peso de uma recuperação incerta. Mas com os filhos ali e o toque de João ainda fresco em sua pele, ela sentiu o primeiro vislumbre de crescimento, a força de uma mulher que, enfim, não carregaria o fardo sozinha. A família se aglomerava ao redor da cama de João como folhas coladas pelo vento úmido de São Paulo. O quarto 407, agora um refúgio improvisado contra o temporal que castigava a cidade. Pedro, com os ombros largos herdados do pai, segurava a mão esquerda de João, os dedos entrelaçados em um aperto que tremia de emoção contida. Aos 17 anos, ele era o menino que crescera admirando o pai nas obras de construção, sonhando em erguer edifícios que tocassem o céu cinzento da metrópole. Sofia, colada ao lado de Ana, mordia o lábio inferior, os olhos castanhos, iguais aos de João, piscando rápido para conter as lágrimas. A garota de 15 anos que passava horas no celular trocando memes com amigas do colégio em Moema, agora parecia menor, vulnerável, como se o mundo adolescente tivesse se dissolvido na umidade do hospital. O ar-condicionado zumbia baixo, misturando-se ao som ritmado dos monitores, que agora exibiam uma frequência cardíaca mais estável, um milagre técnico em meio ao caos. Lá fora, o céu escuro de novembro despejava água sobre os prédios altos, transformando a Avenida Doutor Enéas de Carvalho em um rio improvisado, com carros buzinando em frustração nas poças profundas. Ana observava João, cujo peito subia e descia com esforço, mas com uma regularidade que a enchia de um alívio cauteloso. O toque no braço dela ainda ecoava na pele, um lembrete quente de que ele havia lutado para voltar, mesmo que por um fio. "Pai, você está me ouvindo?" murmurou Pedro, inclinando-se para a frente, a voz grave, mas quebrada, como se temesse acordar um sonho frágil. Ele limpou a garganta, engolindo o nó que se formava. "A gente está aqui. Eu trouxe aquele livro de engenharia que você me deu, lembra? O da ponte no Rio. Eu estou estudando para vestibular, pai. Quero fazer como você." João piscou devagar, os olhos vagando pelo rosto do filho. Um gemido baixo escapou da máscara de oxigênio e ele tentou erguer o polegar, um gesto mínimo que fez Pedro soltar um suspiro trêmulo. Isso aí, pai. Você é o cara mais forte que eu conheço. Lembra quando a gente foi pro jogo do Corinthians na arena e choveu o dia todo? Você não reclamou uma vez." Sofia, incapaz de se conter, esticou a mão para tocar o braço do pai, os dedos finos traçando as veias salientes. "Pai, eu sinto sua falta em casa. A mãe tá sozinha cozinhando e o Pedro briga comigo por causa do som do violão. Mas a gente te espera, tá? Volta pra gente dançar forró na sala como na vovó em Minas." Sua voz saiu em um fiapo, misturada a um soluço, e Ana a puxou para si, sentindo o corpo da filha tremer contra o seu. Ana observava a cena com o coração apertado, uma mistura de gratidão e terror. Os filhos ali, encharcados e reais, eram o apoio que ela tanto precisava, mas também o peso de uma responsabilidade maior. Como explicar a eles que isso podia ser só um respiro, não uma cura? O Dr. Ramos havia sido claro nos corredores vazios do hospital. O câncer não recuava com toques ou preces. Era uma batalha de células rebeldes contra um corpo exausto.
Ela pensou nas noites em que João chegava tarde da obra, suado e coberto de poeira, contando histórias de viadutos que ligavam bairros distantes da capital. A cidade é como a gente, Ana, cheia de rachaduras, mas a gente conserta, dissera ele uma vez, rindo enquanto limpava as mãos no avental. Maria, a enfermeira, pairava na porta, ajustando o soro com movimentos precisos, seus olhos bondosos varrendo a família. Deixem ele descansar um pouco, gente. O doutor vai voltar com os resultados do EEG. Foi bom vocês virem. Às vezes a presença familiar faz milagre nos sinais. Ela sorriu para Ana, um gesto de cumplicidade feminina, como se dissesse: eu sei o que é carregar isso tudo sozinha em São Paulo. Enquanto os filhos alternavam palavras suaves, Hannah saiu para o corredor, o celular na mão, precisando de um instante para respirar. O hospital fervilhava de vida. Uma mãe chorava em uma cadeira plástica, um médico corria com pranchetas, o cheiro de desinfetante competindo com o aroma de pão de queijo da cantina distante. Ela discou para a irmã Lúcia, em Belo Horizonte, a voz urgente cortando o barulho ambiente. Lu, ele acordou. Apertou meu braço, falou meu nome. Os filhos estão aqui agora, mas eu tô com medo. E se for só? Temporário? Do outro lado, Lúcia, com sua energia mineira acolhedora, respondeu de imediato. Mana, respira. Eu pego o primeiro ônibus amanhã cedo. Trago aquela panela de pressão que a mãe deixou, para você não se preocupar com comida. Vocês não estão sozinhos nisso. João é teimoso como uma mula. Ele vai lutar. E você, forte como é, vai guiar todo mundo. As palavras da irmã foram um bálsamo, dissipando um pouco a névoa de pânico. Ana voltou ao quarto, encontrando Pedro contando anedotas da escola e Sofia desenhando algo em um guardanapo, talvez um coração torto para o pai. João, exausto, mas atento, seguia os movimentos deles com os olhos. Quando Ana se sentou novamente, ele murmurou algo inaudível, e ela se inclinou para ouvir. Orgulho. Família. Orgulho da família, né, amor? Completou ela, beijando sua testa. A gente também tem orgulho de você. Mas agora descansa. Amanhã a gente conversa com o doutor sobre opções. Talvez aquele tratamento experimental que ele mencionou, o imunoterápico. Eu pesquisei no celular. Pode dar uma chance. Pedro assentiu, sério. Eu ajudo, mãe. Posso trabalhar nos fins de semana, dar aulas de matemática para os vizinhos. A gente paga o que for preciso. Não vou deixar o pai sozinho nisso. Sofia, limpando o nariz na manga da blusa, acrescentou. E eu cuido da casa. Nada de você se matar de preocupação, mãe. Somos um time, como o pai sempre diz. O apoio deles a envolveu como um cobertor quente contra o frio do hospital, fortalecendo-a de uma forma que meses de solidão não haviam feito. Ana sentiu um crescimento interno, como se as rachaduras em sua alma começassem a se soldar, não por magia, mas pela rede de mãos estendidas. No entanto, o obstáculo pairava. O Dr. Ramos retornou com o tablet, o rosto grave sob a luz fluorescente. Os resultados preliminares são positivos. A atividade cerebral aumentou. Mas precisamos de mais exames. Há risco de infecção, e o câncer não parou. Vamos discutir transferir para uma ala de cuidados paliativos intensivos com possibilidade de quimiopaliativa. Ana engoliu em seco, o estômago revirando. Transferência significava mais custos, mais correria pela cidade engarrafada, mais noites em claro. E se ele piorar durante o transporte? A chuva tá um inferno lá fora. Entendo o medo, senhora, respondeu Ramos, com empatia nordestina. Mas ficar aqui na UTI é temporário. Vamos planejar com cuidado. Maria vai coordenar. Enquanto a equipe se movia, João apertou a mão de Pedro de novo, um sinal de que ouvia tudo. A família trocou olhares, unidos no medo e na determinação. Lá fora, o temporal amainava, deixando um céu carregado que prometia mais chuva, mas Ana, pela primeira vez, via um vislumbre de arco-íris nas poças da rua, não literal, mas na resiliência que brotava ali, no quarto apertado. Os desafios se avolumavam. Decisões médicas, finanças apertadas pela recessão que ainda mordia a classe média paulista, o equilíbrio entre esperança e realismo. Mas com os filhos ao lado,
a irmã a caminho e o toque teimoso de João, ela soube que o crescimento viria, passo a passo, através da dor compartilhada. O monitor bipou firme, ecoando a batida de um coração que se recusava a desistir. O temporal finalmente arrefecera, deixando São Paulo envolta em uma névoa úmida que grudava nas janelas do hospital, como um suspiro coletivo da cidade. O quarto 407, agora menos claustrofóbico com a presença da família, parecia um casulo improvisado, onde o zumbido dos monitores competia com as vozes baixas e entrecortadas. Ana observava o Dr. Ramos finalizar as anotações no tablet, o rosto dele marcado por linhas de fadiga que contavam histórias de plantões intermináveis na metrópole que nunca dormia. João, ainda fraco, piscava devagar, os olhos fixos nos filhos, como se bebesse cada traço deles para se ancorar na realidade. Vamos transferir ele amanhã cedo, disse Ramos, com o sotaque pernambucano que suavizava a dureza das palavras. A ala de cuidados paliativos tem equipamentos melhores para monitorar respostas ao tratamento. A quimio-imunoterápica pode dar um fôlego, mas precisamos ser realistas. É paliativo, não cura. Os custos. Bem, há opções no SUS, mas com o plano de vocês, dá para agilizar. Ana sentiu o estômago apertar como nas manhãs em que acordava com as contas da luz piscando na memória. O plano de saúde deles, daqueles básicos que cobriam o essencial na era da recessão, mal daria conta das taxas extras. E o transporte? A marginal deve estar um caos com os alagamentos residuais. Não quero arriscar uma infecção no caminho. Pedro, que ouvia tudo com os punhos cerrados, interveio pela primeira vez com firmeza. Eu dirijo, mãe. Pegamos o carro e vamos devagar. Já fiz isso na chuva. Lembra quando fomos buscar a Sofia no show em Pinheiros? Ele olhou para o pai, buscando aprovação no silêncio daqueles olhos. Aos 17, Pedro carregava o peso precoce de quem via o pai, o modelo de homem prático, reduzido a fios e tubos. Mas ali, naquele momento, ele se erguia, transformando o medo em ação. Sofia, aninhada no colo de Ana, fungou alto, os cabelos ainda úmidos da corrida sob a garoa. E eu? Posso ajudar com o que for. Talvez vender aquelas pulseiras que eu faço no Etsy, ou pedir pro tio em Minas mandar dinheiro. Pai, você não pode ir embora agora. Quem vai me ensinar a consertar a bicicleta velha que eu achei na garagem? João emitiu um som rouco, quase um riso abafado pela máscara, e estendeu a mão trêmula para a filha. Sofia a pegou, apertando como se pudesse transferir sua juventude para ele. Eu amo vocês, murmurou ele, as palavras saindo em fragmentos, mas carregadas de uma clareza que surpreendeu até Maria, que ajustava o soro ao fundo. A enfermeira, com sua eficiência paulista afiada por anos no SUS, piscou para conter a emoção. Ele está melhorando a fala. Deve ser o estímulo da família. Fiquem mais um pouco, mas não cansem ele. Ana sentiu uma onda de gratidão misturada à exaustão, como se o peso dos últimos meses começasse a se redistribuir. Sozinha, ela teria desabado nas noites em que o trânsito da Avenida Brigadeiro Faria Lima a prendia no carro pensando no pior. Mas agora, com Pedro planejando rotas e Sofia tagarelando sobre planos bobos, via o crescimento deles, e o seu próprio. Não era mais só a esposa viúva em potencial. Era a matriarca de uma rede que se tecia na dor. Lembrou-se das brigas antigas com João, quando ele escondia preocupações financeiras para protegê-la, e como isso a isolava. Agora, ironicamente, sua tentativa de proteção havia forçado todos a se unirem, rasgando as camadas de silêncio. O sol poente filtrava-se pelas cortinas finas, tingindo o quarto de um laranja sujo, típico das tardes paulistas poluídas. Lá fora, o barulho da cidade recomeçava, buzinas impacientes na saída do hospital, vendedores ambulantes gritando com pastel quente, apesar da umidade. Ana se levantou para abrir a janela um pouco, deixando entrar o ar fresco misturado à fumaça de escapamento. Amanhã a Lúcia chega de BH, anunciou ela voltando para a cama. Vai trazer comida de verdade, não essa papa de hospital. E quem sabe não convence a gente a ir para o interior uns dias, quando você melhorar um pouco, amor. João assentiu fracamente, os olhos se fechando por um instante.
mas o aperto na mão de Pedro persistia. O filho mais velho, sentindo o cansaço do pai, mudou de assunto com delicadeza. Pai, lembra daquela obra no Brooklyn que você supervisionou? O viaduto que ligava tudo. Você disse que era como a vida, pontes para conectar as partes quebradas. A gente vai construir isso aqui, tá? Eu, a mãe, a Sofia. Somos sua ponte agora. As palavras de Pedro ecoaram no quarto, e Ana sentiu lágrimas quentes escorrerem, não de desespero, mas de uma aceitação profunda. Os obstáculos ainda rugiam. A químio traria náuseas e fadiga, as finanças apertariam com as idas e vindas ao hospital, e o câncer, traiçoeiro, poderia voltar a golpear. Mas o apoio da família, e agora da irmã a caminho, era o contrapeso real, o que promovia o crescimento. Ela pensou em como, meses atrás, se via como vítima da doença de João, isolada em sua angústia. Agora via-se como parte de algo maior, uma mulher que aprendia a dividir o fardo, a liderar sem quebrar. Maria interrompeu o momento com um sorriso prático. Hora de deixar o paciente descansar. Voltem cedo amanhã para a transferência. Senhora Ana, tem uma cama na ala familiar se precisarem. Não vão para casa sozinhos nessa umidade. Gripe é o que menos falta por aqui. A família se despediu devagar, beijos na testa de João, promessas sussurradas de retorno. Pedro ajudou Sofia a se levantar, os dois trocando um olhar cúmplice que Ana notou pela primeira vez. Irmãos se tornando aliados na ausência do pai. No corredor, o hospital pulsava com a vida cotidiana. Uma idosa rindo com visitas, um casal discutindo baixinho sobre remédios. Ana parou na máquina de café, comprando um expresso amargo que queimou a língua, mas acordou os sentidos. Vamos para casa, disse ela aos filhos. Amanhã é um novo dia, e a gente enfrenta juntos. No carro, serpenteando pelas ruas molhadas de Moema, o rádio tocava uma samba-enredo distante, ecoando a resiliência carioca que São Paulo adotara como sua. Pedro dirigia com cuidado, Sofia no banco de trás mandando mensagens para as amigas. Meu pai tá lutando, galera. Obrigada pelas vibes. E Ana, no passageiro, olhava as luzes borradas dos postes. O beijo de despedida que se transformara em um aperto de mão, agora simbolizava não o fim, mas uma continuação teimosa. João havia voltado para eles, e ela, fortalecida pelo laço familiar, sabia que o crescimento viria na jornada adiante. Dias de químio, noites de conversa, a cidade como testemunha imparcial. Dias se passaram em um borrão de consultas e esperas, mas o quarto na ala paliativa se tornou um lar temporário, com fotos da família coladas na parede e marmitas mineiras de Lúcia aquecendo o ar. João ganhou força aos poucos, as conversas fluindo em sussurros sobre planos simples, um churrasco no quintal quando saísse, uma viagem à praia em Ubatuba. Os filhos visitavam diariamente, Pedro trazendo livros de engenharia para ler em voz alta, Sofia com playlists de músicas antigas que faziam João sorrir. Ana coordenava tudo, negociando com o plano de saúde e trabalhando meio período remotamente, sentindo-se renascer na rotina compartilhada. Um mês depois, em uma manhã de sol raro que secava as ruas, João sentou-se na cama pela primeira vez sem ajuda, o peito ainda fraco, mas o olhar firme. Obrigado, família, disse ele, a voz mais clara, pegando a mão de Ana. Eu pensei que era o fim, mas vocês me puxaram de volta. Ela apertou de volta, o coração pleno. A gente se puxa mutuamente. Amor. São Paulo ensina isso. Na chuva ou no sol a gente segue. E agora mais fortes. A família unida ao redor dele riu baixinho, o som ecoando como uma ponte reconstruída. Os desafios persistiam, exames regulares, o medo latente, mas o crescimento era palpável. Ana de sombra solitária a pilar coletivo, os filhos de adolescentes distraídos a guardiões dedicados. Na cidade que nunca parava, eles encontravam ritmo, um passo de cada vez no abraço que se recusava a soltar.